Este capítulo tem por título As Terríveis Taças Derramadas. Não dá para observarmos todas nesta noite, mas nós olharemos os versículos 1 a 9 que nos tratam sobre a ordem de Deus para o derramamento destas taças e também o início deste julgamento. Então temos aqui o derramamento das taças, testando aqui o equipamento. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê o entendimento da palavra e como aplicar este trecho na nossa vida, tendo em vista que os acontecimentos aqui descritos ocorrerão no futuro. Nós não estaremos lá se estivermos vivos nesta época, porque como crentes, todo crente vai ser arrebatado antes que estes acontecimentos ocorram aqui na terra. Mas enquanto isto não acontece, vamos agora pedir a Deus que nos dê sabedoria para vivermos do modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por este dia que tem transcorrido, obrigado por estarmos na casa do Senhor, obrigado pelo privilégio de termos este recinto onde nos reunimos corporativamente para adorar ao Senhor, obrigado porque temos a oportunidade de cantar louvores ao Senhor, obrigado porque temos a Tua palavra em nossas mãos, na nossa própria língua, onde podemos raciocinar sobre o que lemos e também por desfrutarmos do Teu Espírito Santo habitando em nós, nos auxiliando para o entendimento das Escrituras e a aplicação nas nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em qualquer lugar do mundo. Também te pedimos por aqueles que estão sem Cristo, para que possam arrepender-se dos seus pecados e possam receber Jesus, para que não tenham sobre si a ira do Senhor, a justiça do Senhor, mas que sejam declarados justos por meio do que o Senhor Jesus Cristo fez em favor do ser humano. Me ajude a compartilhar a palavra do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem. Este trecho, versículos 1 a 9, nós dividiremos ele em duas partes. Estamos tratando sobre estas taças que serão derramadas. E não é uma taça de suco, mas é uma taça de dor, de sofrimento, um tipo de julgamento de Deus por causa do pecado. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 a 9, apresenta o início do derramamento destas taças, que são 7 taças da ira de Deus. O trecho enfatiza que esses juízos vão ser rápidos. Já estamos, ou melhor, o assunto já trata sobre o final da grande tribulação. Serão juízos rápidos e juízos universais. Não será apenas local, mas será no mundo inteiro. São juízos definitivos. São juízos que marcam o final da tribulação. Diferentemente do que nós vimos nas trombetas. As trombetas já foram soadas, os selos já foram abertos. E com estes eventos, eles atingiram apenas parte da criação, não atingiu toda a criação. Diferentemente das taças. Estas taças que serão derramadas, elas manifestam, elas declaram, elas mostram a ira de Deus sem mistura e sem misericórdia. Por quê?
Será que Deus é tão duro assim? Mas nós devemos lembrar que Deus sempre tem dado oportunidade para o ser humano de se arrepender dos seus pecados. Vamos lembrar, por exemplo, no tempo de Noé. No tempo de Noé, só construindo a arca, aquele homem de Deus passou 120 anos com a sua família, apregoando a pessoa do nosso Deus. E quantos creram? Nem um, a não ser a sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. Apenas 8 pessoas se livraram do juízo de Deus naquela época. E assim, a humanidade tem tido sobre si algumas dificuldades, e estas dificuldades são com a intenção de chamar as pessoas ao arrependimento. Então, quando chega no período da tribulação e grande tribulação, o Senhor tem dado oportunidade e tem demonstrado misericórdia. Por exemplo, Jesus tira a igreja, mas quem fica? Vem 144 mil judeus. Não é que eles vêm, o Senhor separa estes 144 para apregoar a salvação entre as pessoas. Mas o que fazem? Tentam matar cada um deles. E as pessoas que se convertem são perseguidas, perdem sua liberdade, perdem seus bens, perdem a própria vida. Há uma obrigação por parte do anticristo e do falso profeta de que todos tenham uma numeração para que assim possam viver naquele período. Então, o Senhor agora vai agir com maior intensidade. E nota que no capítulo 15 nós percebemos que não houve agora oportunidade para as pessoas serem salvas, porque já tinha sido dada a oportunidade. Nós vimos que o santuário, ele foi fechado. Hoje, em qualquer momento, as pessoas têm a oportunidade de serem salvas. No tempo da tribulação, pessoas terão a oportunidade de serem salvas. Não pelos crentes da igreja, porque a igreja não estará lá, mas por aqueles que o Senhor separou para assim o fazerem, pregar a salvação. Então, no capítulo 15, nós vimos uma visão do templo que estava acontecendo lá, cantando louvores ao Senhor, exaltando e bendizendo ao seu nome. E João agora conta neste capítulo 16 que veio uma grande voz lá do santuário onde ninguém tem acesso. Foi impedido porque a porta estava fechada. Capítulo 15, como nós vimos na semana passada, versículo 8, o templo ficou fechado, indicando que o tempo da intercessão terminou e que agora vai chegar o juízo. Mas o que as pessoas fazem? Descreem, insultam, perseguem. Essas taças, Deus diz em sua palavra, representam o clímax da justiça divina. Com Deus não se brinca, Deus é justo. Diferentemente da justiça humana, dos dias passados e dos dias atuais e dias futuros, até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo reinará aqui nesta terra por 1000 anos. Mas enquanto isso não acontecer, toda a justiça é falha, menos a justiça de Deus. E Deus já advertira neste momento a toda a humanidade da terra por meio de selos, por meio de trombetas, para que as pessoas se convertessem, se arrependessem, mas os homens persistiram em sua rebelião contra Deus. Qualquer um de nós que buscarmos desobedecer às leis de Deus, nós somos rebeldes. Nós nos constituímos um grupo
que se faz ou faz uso de rebelião contra Deus. Então, o Senhor vai derramar a sua ira de forma plena sobre um mundo que rejeitou deliberadamente ao Senhor Jesus Cristo. Felizmente, será uma duração curta. Nós já estamos no final da segunda, ou melhor, no final da segunda fase da tribulação, a grande tribulação. E o Senhor, com isso, vai deixar tudo preparado para o estabelecimento do reino milenar, um reino de 1000 anos. Então, como isso ocorre? Vejamos a palavra de Deus, capítulo 6, versículo 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aqui nós vemos neste quadro uma evolução do juízo de Deus. Antes, por meio dos selos, por meio das trombetas que foram tocadas. E agora há uma diferença a ser observada sobre estas taças. E podemos olhar rapidamente aqui. A dimensão com forma de alcance, propósito, velocidade e misericórdia. O alcance dos selos e trombetas foram parciais e atingiram apenas parte da criação. Uma terça parte, uma nação, assim por diante. Mas com relação às 7 taças, será de forma universal, ou seja, de forma global. Estes flagelos que aqui estão descritos nos versículos 1 a 21, com as 7 taças sendo derramadas, serão globais. O propósito, quando dos selos e das trombetas, o foco era uma advertência e um chamado ao arrependimento. É como acontece hoje, só que lá tem o juízo de Deus, mostrando às pessoas as catástrofes, os sofrimentos, como podem morrer, como Deus pode castigar, chamando-os ao arrependimento, advertindo o povo, como hoje é dada oportunidade. Lá haverá os juízos de Deus, dando oportunidade ainda para que as pessoas se arrependam. Mas, com respeito às taças, será uma retribuição final e, por fim, o resgate do mundo. Depois disso, algumas nações serão convidadas para participar do milênio. Com respeito à velocidade, quando olhamos os selos e as trombetas, foi gradativo, foi por parte e assim por diante. Mas quando chegamos para as 7 taças, é uma coisa rápida e simultânea, uma após a outra, as 7 taças. Você viu que nós paramos um pouco nos selos, paramos um pouco nas trombetas, mas agora, quando olhamos as 7 taças, serão acontecimentos terríveis, de forma rápida, de forma simultânea. A própria palavra diz, semelhante a um relâmpago. Você já viu o relâmpago? Pá, pronto, passou. Às vezes a pessoa nem consegue enxergar. O que foi isso? Foi a luz que apagou? Foi a luz que piscou? Ou coisa dessa natureza? Assim é quando alguém é atingido por um raio. Ele morre, é fulminado na hora, não consegue escapar. Será assim estes eventos. E a misericórdia, quando dos selos e trombetas, misturado com misericórdia, mas com respeito às taças, a justiça é consumada, é onde se encontra a ira plena do Senhor. Então, o que nós encontramos aqui sobre este julgamento sendo ordenado, muito do que acontece nestes eventos lembra das pragas que foram invocadas naquele tempo por meio de Moisés sobre a terra do Egito. Quando lá ocorreram as pragas, foram em forma de úlceras, foram em forma de água transformada em sangue, trevas, rãs,
trovões e saraiva. Por esta razão, muito do que nós vemos agora aqui em Apocalipse capítulo 16, mais do que nos outros julgamentos, é tudo de forma literal, vai acontecer como aqui está descrito. E o trecho nos mostra sobre anjos do julgamento, eles estão em pé, eles estão em fila solene, eles estão cada um com a sua própria taça para derramar, enfileirados, ordenados, e estão esperando a ordem do Senhor. E o trecho diz que, como um relâmpago, eles partem para a sua missão de condenação do ser humano, porque o ser humano não quer saber de Deus. E aí nós passamos a ver que ocorre uma procissão destes anjos, uma procissão solene, não uma debandada. Deus é organizado até nisso. Na verdade, ele é organizado em qualquer coisa, não somente na criação, mas também na execução da sua justiça, porque ele é Deus perfeito. Os anjos, eles partem para vingar e são rigorosamente orquestrados, organizados, não é feito de qualquer forma. Eles estão enfileirados como um relâmpago. O êxodo desses anjos vingadores não é algo desenfreado, mas tem toda a coordenação daquele que é perfeito. Versículo 2, nós vemos neste início do julgamento a primeira taça sendo derramada. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esta é a primeira taça. O colapso do corpo humano. Um câncer inesperado é derramado por este selo. Veja novamente, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e atingiu quem? Os rebeldes, aqueles que tiveram a marca da besta, aqueles que adoravam a imagem da besta. Sobre estes, diz, veio ou vieram, sobrevieram sobre eles úlceras malignas e perniciosas. Sabe, irmãos, os homens, o ser humano, haviam sido bem avisados do que aconteceria se eles permitissem colocar em si a marca da besta. Eles foram avisados que teriam tormentos incessantes se cedessem à besta. Eles foram avisados que eles não poderiam descansar nem de dia e nem de noite. Lembra? Capítulo 14 e agora capítulo 15 e chegamos para o capítulo 16. E diz que aquele anjo atormentou as pessoas por uma grande, pútrida e dolorosa chaga. Quem pode pensar que isso aconteceria com a humanidade? Aquele anjo, na sua mão direita, derramou sobre a terra um câncer horrível. Ali, no rosto, uma mancha repugnante, feia, desfigurante e agonizante. Os homens se tornaram horríveis somente de se olhar para ele, e as suas dores nunca terminam. Versículo 2. Úlceras malignas e perniciosas. Então, uma contaminação sobre os homens.
o que nós percebemos aqui, que o alvo, a terra e os portadores da marca da besta. Então, pessoas lá naquela época vão continuar desacreditando de Deus. As testemunhas estão lá, falando do arrependimento quanto aos pecados, da salvação que Deus tem oferecido. Mas eles preferem seguir o anticristo, preferem dar ouvidos ao falso profeta. E por isso eles são alvo deste colapso. Veja o contraste como hoje, em todo canto tem uma academia, em todo canto as pessoas querem ter um corpo esbelto, bonito para exibir. O corpo não foi feito para exibir, a mulher exibe para o seu marido quando casa, e o marido para a sua esposa quando casa. Mesmo quando estiverem velhos, murchos e tortos. Mas hoje não. E estas pessoas são desobedientes, então vem esse juízo, chagas malignas, dolorosas, podres, um câncer incurável e desfigurado. A expectativa, os homens aceitaram a marca da besta, buscando segurança comercial e descanso. A realidade, receberam a putrefação de seus corpos. As pessoas hoje endeusam seus corpos. Todo mundo tem uma fórmula mágica para seu corpo ficar bonito. Todo mundo tem uma fórmula, um produto para vender, uma ideia perfeita. Mas do pó viemos e ao pó retornaremos. Minha netinha, meus netos todos, minha esposa, todos nós somos bonitos, né? Mas vamos morrer, vamos voltar lá para o pó. Mas o nosso espírito, a nossa alma vai para o céu por causa de Jesus. Mas as pessoas dessa época não, por causa da sua rebelião, além de o Senhor os envergonhar com respeito à idolatria do seu corpo, mostrar que eles não são nada, eles não irão para o céu. A segunda taça é derramada, versículo 3, fala sobre a contaminação inexplicável do mar. Coisa linda é o mar, mas diz assim: derramou o segundo anjo, a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Alguém tem aquário? Já viu um aquário? Quando morre o peixinho do aquário, então, o que acontece com aquela água, né? Mas é um peixinho num aquário. Lá em casa tem um canto para tomar banho, aí quando cai uma lagartixa, haja cloro, haja produto para... Eu consigo desinfetar. Mas imagine, todo o mar, o meio ambiente será atingido, sofre, depois que o homem sofre, tão rapidamente o segundo anjo derrama a sua taça e o meio ambiente sofre. Aconteceu algo parecido nos dias de Moisés. O Nilo, o adorável rio Nilo, se transformou em sangue. Agora, o Senhor nos diz que é o próprio mar. As ondas agitadas, né? Nós somos muito privilegiados. Nossa cidade é muito bonita. Quando a gente sai daqui, lá para o outro lado, se for por aqui, você começa a ver o rio. Bonito, o rio perene que nós temos aqui, que encontra com o mar ali, você vai por aqui, então você vê aquela coisa linda. Se você vai de noite, é mais bonito ainda. Toda hora é bonito. E é porque existe o pecado. Mas ficará horrível. O mar se tornará em sangue. As ondas agitadas serão podres. Quando eu desço com minha esposa ali, nós vemos, olha, está azul, está verde, uma parte verde mais clara, outra mais escura, azul, encontrou lá com o céu, ficou lindo. Mas imagine todo ele vermelho carmesim, porque todo o ser vivo de todo o mar morrerá.
Onde houver ser vivo em todo o litoral do mundo, as ondas arremessarão aqueles seres agora mortos na beira da praia. Ondas de sangue que recuam cobrem a areia com as carcaças em decomposição dos seus mortos. O globo todo vai ficar cercado por morte. Em todo lugar tem água marítima. A porção seca é muito pequena em relação à quantidade de mar que existe no mundo. E tem um fenômeno natural que acontece na Flórida, ou melhor, aconteceu em 1949, é um fenômeno chamado maré vermelha. E esse fenômeno causou a morte de milhões de peixes e contaminou águas e alimentos. Foi uma enorme proliferação de dinoflagelados que devastou toda a vida marinha. Os cientistas conhecem sobre isso, é um fenômeno. Mas foi só lá na Flórida, nos Estados Unidos, naquele dia, naquele período. Mas esse acontecimento do versículo 3, o que aconteceu na Flórida é apenas uma ilustração de um desastre que acontecerá no mundo de proporções como nunca foi escrito ou visto por ninguém. E isso é perfeitamente plausível. Contudo, o juízo dessa segunda taça será mais intenso ainda, pois atingirá todo o mar e eliminará toda a vida marinha, porque no mar não só tem peixes, mas existem mamíferos grandes no mar, e todos eles perderão sua vida. Versículos 4 a 7, nós vemos que se intensifica a devastação. A ruína das águas doces também. Nós não bebemos água salgada. Deveria haver um processo já com tanta inteligência humana de salinizar a água do mar para que a água pudesse ser uma água potável, né? Mas não há muito interesse em fazer isso. O que é que nações fazem? Nações que têm poucas águas. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles podem comprar terras, fazendas em outros estados para que recebam o direito de explorar a água que tem subterrânea. E eles cavam poços e trazem essas águas destas fazendas para as cidades onde não tem água. Mas note que naquela época não haverá oportunidade para água boa. Derramou o terceiro, versículo 4, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nota que aqui temos uma descrição do julgamento um pouco mais longa, como nós vimos o do mar. Versículos 4, 5, 6 e 7 tratam sobre este julgamento. E a nossa atenção agora é atraída para a realidade deste julgamento. Um desastre ecológico no mar é ruim o suficiente. Mas como será quando os rios e lagos, fontes e córregos forem corrompidos da mesma forma? Na minha cidade, quando eu era pequeno, tamanho de Lis, não tinha água encanada, não tinha caerne.
A água para nós bebermos era água da chuva. Por isso, na época, nós tínhamos cisternas. E aparávamos a água que caía da chuva no teto da casa e corria para dentro de uma cisterna, e aquela água era só para beber. A água para gasto, nós tínhamos que ir buscar em tonéis, para quem tinha um tonel, sabe aqueles tonéis? De metal, não havia de plástico, ou barris levados por animais, e íamos para os açudes, para os rios. E certa vez um prefeito lá na minha época gastou muito dinheiro para contratar uma empresa para perfurar um poço. E foi uma grande festa, e quando aquele poço jorrou, todo mundo ficou muito contente, a água saiu doce, depois ficou salgada. Não serviu. Nem para o gasto, como nós dizíamos lá no interior. Imagine agora todas as fontes, todos os rios, todos os lagos, lagoas, córregos foram corrompidos. Qualquer fonte de água se transformou também em sangue. Como aconteceu no Egito nos dias de Moisés. Pense no horror e no desespero das pessoas. Um horror sem limite. E nós observamos aqui que Deus não deixa de ser justo por fazer isso. Ah, mas Deus é muito duro. Os versículos 5 e 6 nos mostram que Deus não é duro. Deus dá oportunidade para as pessoas. Os anjos mostram, versículos 5 e 6, que Deus tem autoridade para isso. Ele tem autoridade sobre qualquer coisa. Muitas pessoas falam sobre as forças da natureza, mas quem criou a natureza? Apocalipse nos mostra que os anjos estão mostrando que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Não é apenas uma descrição poética da justiça de Deus, mas Deus transforma literalmente todos os rios e fontes em sangue. E por que Deus fez isso? Vamos fazer uma comparação. Nós sabemos que é por causa do pecado. Mas a besta, o falso profeta, o anticristo, durante esse período da tribulação, estão ceifando a vida dos cristãos, matando-os e jogando-os nos rios. E agora Deus está dando a eles a beber sangue. Eles mataram os filhos de Deus de forma cruel. Será que Deus não tem o direito de fazer isto com estes? Deus paga o seu preço com mão firme e justa e com uma moeda justa, mas terrível. Ninguém pode brincar com Deus. A nossa atenção é atraída para o versículo 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso é cantado lá no altar, no céu. O altar de bronze, o altar do juízo consumidor, que abrigava as almas dos mártires mortos por sua fé. Seus corpos estavam lá, se desfazendo na terra, mas lá no céu eles estão cantando: ó Senhor, os teus juízos são justos. O próprio altar está clamando como um endosso e agradecido em relação ao verdadeiro e justo juízo de Deus. Sabe uma vergonha grande para o nosso país? O Brasil ser conhecido como o país do jeitinho brasileiro. Você sabe o que é jeitinho brasileiro? É desonestidade. Sabe o que é jeitinho brasileiro? É corrupção. Sabe o que é jeitinho brasileiro? É mentira. Jeitinho brasileiro é falta de moralidade. Jeitinho brasileiro é tudo quanto não presta. E o nosso país é conhecido em relação a outros países como um país
nestas fracas qualidades. Um país tão grande, tão rico, tão lindo, tão beneficiado em relação a tantos outros, que estão ou morrendo queimados ou morrendo congelados. Pessoas que têm problemas de saúde vêm para o clima daqui do Brasil. As nossas riquezas minerais sendo aí, levadas embora. Queira Deus que quando começar a faltar água, não venham tomar água do rio Amazonas. Nós não sabemos de nada do que é tramado por aí. E Deus é justo em fazer isso. E aqui o Senhor nos mostra que o altar clama, aprovando com alegria e agradecendo, porque Deus, o Deus verdadeiro, é justo e o seu juízo é perfeito. Versículos 8 e 9, nós vemos que acontece outra catástrofe. A catástrofe cósmica inédita com respeito ao Sol. Então já vimos, o mar foi atingido, os homens foram atingidos, o mar foi atingido, os rios, as fontes, os lagos foram atingidos, agora o Sol. Verso 8 e verso 9, para finalizar, diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o Sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, o alvo agora é o Sol. Você percebeu como tem algumas coisas sendo tramadas aí? Olha, o El Niño está chegando. Olha, vai ser assim, assim. Está todo mundo apavorado. Já com o El Niño, que possivelmente começará do fim deste ano, setembro em diante, e o próximo ano, como já aconteceu outras vezes. Mas o que vai acontecer aqui não tem nem comparação. Diz que os homens serão abrasados com fogo, queimados. Não é somente ter muito calor e ter que comprar ar-condicionado e ter que armazenar água e ter muito gelo para esfriar e etc. Não. As pessoas serão literalmente queimadas. E por que isso está acontecendo? Lembra que os inimigos de Deus, eles fazem milagres também, milagres de engano para levar as pessoas a não seguirem ao Senhor. E essa descrição que nós temos aqui é uma descrição em que o Senhor coloca por terra tudo aquilo que o falso profeta, o anticristo, produziram. Deus retribui agora aos homens aquele milagre enganoso. E isto está descrito em Lucas 21, 25. Este é um dos sinais do sol, dos quais o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou. Quando o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu? O que foi que Deus fez com o sol? Desligou ele. A terra ficou em completas trevas. Deus apagou o sol quando Jesus morreu. E ficou todo mundo assombrado. Mas não só isso, muitas pessoas ressuscitaram, aqueles que estavam nos cemitérios ressuscitaram. Então este mesmo Deus que ressuscitou pessoas, este mesmo Deus que apagou o sol naquele dia em que o homem maligno matou o Senhor Jesus Cristo, Deus agora dá um vigor renovado, um vigor terrível para o sol, fazendo irradiar sobre a terra um calor devastador, que os homens serão abrasados. Com efeito, versículo 9, os homens se queimaram com o intenso calor e se arrependeram. Não se arrependeram. O homem é ruim. Lembra quando perguntaram a Jesus, bom homem? Jesus disse, quem é bom? Só há um bom. Não tem um ser humano bom. Nós nos amamos, mas nós nascemos
com a natureza pecaminosa. Nós não somos bons. Quando nascemos de novo, nós melhoramos muitas coisas e seremos perfeitos quando estivermos na presença do Senhor. Não somente quando morrermos, mas quando tivermos o nosso corpo ressuscitado. Mas nota que o Senhor mostra sobre o sol que é muito potente. A cada dia o sol emite continuamente partículas de alta energia, mas a Terra é protegida pela magnetosfera e pelos cinturões de Van Allen. Então, ele envia estas erupções de calor para a Terra, mas nós temos uma proteção. Existem várias teorias científicas, segundo as quais uma redução ou inversão do campo magnético poderia expor o planeta à intensa radiação cósmica, causando efeitos devastadores para a vida. Embora haja essa hipótese, mas Deus não depende de processos naturais para fazer o que Ele quer. Se alguém está confiando nesses cinturões de Van Allen, quem foi que criou estes cinturões? Quem foi que criou a terra? Quem foi que criou o céu? Quem é que mantém tudo em harmonia? É aquele que fez o sol se apagar e é aquele que vai fazer o sol queimar a quem ele quiser. Não se brinca com Deus. Isso sugere que um evento muito mais intenso poderia explicar em termos ilustrativos o juízo da quarta taça. Contudo, o principal é que esse julgamento resulta da ação soberana de Deus, que pode usar ou superar os fenômenos naturais para cumprir os seus propósitos. Pode ou não acontecer, mas acontecerá desta forma. Os homens serão queimados por um grande calor, e o versículo diz que eles blasfemarão. Você percebeu? Versículo 9. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O maior problema do ser humano não é a intensidade do sofrimento, mas a resistência absoluta à autoridade de Deus. As pessoas estão brincando com Deus. Eu já repeti isto, acho que por 5 ou 6 vezes. Irmão Vanus é testemunha, nós tivemos certa vez com um homem à beira da morte. E eu pedi para ficar sozinho com ele estava da grossura deste pedestal, o couro e o osso. E eu disse, olha, eu pedi para ficar sozinho com ele, eu disse, olha, você está morrendo, você está partindo, você precisa arrepender dos seus pecados. Se você quiser ficar sem estes sofrimentos, se você quiser ir para o céu, você precisa aceitar Jesus. E ele, do jeito que estava deitado, coberto com um lençol, só o rosto de fora, já tinha velas acesas, porque a família não era crente. E ele disse, se for para ir, ou para ser crente, para ir para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Ainda teve força para cobrir a cabeça. E nós fomos para casa. Infelizmente, quando nós chegamos em casa, então um parente ligou e disse, pastor, ele acabou de falecer. Se ele foi para o céu, eu não sei. Mas eu gostaria de ilustrar isso com respeito à dureza do coração das pessoas. Às vezes estão morrendo ali, sofrendo ali, mas estes aqui estavam sendo queimados, eles não tinham água para beber, não tinham água para nada. Mas eles, porque os acontecimentos das taças foram uma atrás da outra, ininterruptamente, de forma bem rápida, como um relâmpago, como diz aqui. E os homens
eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória, mas pelo contrário, blasfemaram contra o Senhor. Então, meus queridos irmãos, e você que pode estar acompanhando, que não é crente, assim começa o julgamento de Deus por meio das taças sendo derramadas. Deus inicia o resgate de um mundo que está sendo mantido em cativeiro por Satanás e as suas bestas. Satanás levantou o anticristo gentil, Satanás levantou o falso profeta judeu, reuniu o mundo sobre si, colocou a marca nas pessoas e as pessoas adoraram aquele que blasfema contra o Senhor e rejeitaram o Senhor. Com as taças restantes, ainda temos mais 3. O julgamento de Deus chegará a passos gigantescos ao coração da rebelião, à medida que a besta, seu domínio e a sua capital forem atacados e derrotados. O fim virá com uma velocidade impressionante. Apocalipse 16, versos 1 a 9, revela a ira de Deus. Revela que não é algo impulsivo, que não é algo descontrolado, mas é uma resposta santa e justa à persistente rebelião da humanidade. As 4 primeiras taças mostram que nenhum aspecto da vida, o corpo humano, os mares, as fontes de águas ou os céus, está fora do alcance do juízo de Deus. Ninguém pode se esconder dele. Corpo humano, saúde corrompida. Mares, colapso ecológico. Águas doces, o fim da hidratação do homem. E o cosmos, um calor extremo, radiação, ruína dos céus. Isso ainda vai se intensificar. E o que nós vamos fazer? Nós vemos aqui um contraste marcante. Enquanto Deus manifesta a sua perfeita justiça, os homens respondem com maior rebeldia. Em vez de reconhecerem seus pecados, eles endurecem mais ainda o coração e blasfemam contra o Senhor. Isso demonstra que o maior problema do ser humano não é a intensidade do sofrimento, mas é a sua resistência à autoridade de Deus. As pessoas pensam que Deus é o seu pai, que não respeitam. As pessoas pensam que Deus são as autoridades, quer sejam elas políticas, civis ou militares. Mas Deus não é. Deus é o Criador de todos estes. Por isso que não se pode brincar com Ele. A resposta da igreja hoje. O que é que nós vamos fazer como igreja? Essa passagem serve como um lembrete da santidade de Deus e da certeza que Deus fará justiça. Ele vai fazer justiça. Quer seja com a gente vivo ou não, mas Ele vai fazer. Por isso que ninguém perde por esperar. As pessoas têm que se curvar diante dEle. Nós, como crentes, precisamos lembrar da santidade de Deus e ter certeza que um dia Ele fará justiça. E isso reforça para nós a urgência de proclamar o Evangelho, porque lá em casa, na minha família, tem um bocado de pessoas, tem um monte de pessoas que não são crentes ainda. Na sua família também. Então é urgente que falemos de Cristo para estas pessoas. Falemos, nós não vamos convencê-las. Quem convence é o Espírito Santo, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então nós precisamos falar. Lá onde você trabalha, a maioria é
descrente. Lá onde você estuda, a maioria é descrente. Na rua que você mora, a maioria é descrente. Seu círculo de amizade, a maioria é descrente. Por isso, isso nos alerta para esta urgência da proclamação do Evangelho, porque os dias vão passando e cada dia que passa, mais se aproxima os juízos de Deus. Cada dia que passa, mais se aproxima a morte destas pessoas. E para aqueles que ainda não são crentes, hoje ainda é tempo da graça e do arrependimento, porque lembra como nós falamos, capítulo 15 de Apocalipse 8, é fechado a porta. Capítulo 16, versículo 1, uma voz vinda lá de dentro do templo dizendo: agora os meus juízos por meio das taças serão derramadas contra os que vivem em rebelião. Então não se pode esperar para ver se vai ser assim mesmo. Então você que não é crente está ouvindo esta mensagem, você ainda tem tempo de desfrutar dessa graça do Senhor. Ainda tem tempo de se arrepender de seus pecados. Ainda tem tempo de receber Jesus como seu Salvador, antes que chegue o dia da justiça de Deus, porque a justiça, como as pessoas dizem, tarda, mas não falha. A justiça de Deus é perfeita e tem o seu tempo certo. E ela está prestes a ser plenamente revelada. Receba Jesus. Igreja, se santifique. Proclame o Evangelho. É o que este início das taças sendo derramadas nos advertem. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nos esclarecer e o Teu Espírito Santo nos dar o entendimento perfeito para as nossas vidas como crentes e advertência para os que não são ainda. Nos abençoe para vivermos separados para o Senhor e abençoe nossos semelhantes para que recebam Jesus. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Convido o pastor Carlos para a sequência do culto. Vou convidar os diáconos. Nesse momento nós teremos a ceia do Senhor. E enquanto os diáconos estão chegando, eu vou lhe convidar para que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e nós vamos falar